amigos, é sempre com muita alegria e gratidão que realizamos esses estudos da nossa série Conhecendo Allan Kardec com a Revista Espírita. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que puderam assistir ao nosso primeiro vídeo, publicado na terça-feira da semana passada, dia 3 de março, com a nossa inauguração, digamos assim, desse projeto. Agradeço também a todos aqueles que compartilharam nas suas redes sociais, com seus amigos, grupos de estudo. O resultado foi muito maior do que aquele que pudéssemos esperar. E, com isso, claro que é uma grande alegria para nós, mas também é um aumento muito grande da nossa responsabilidade. Muito obrigada a todos e que o Senhor nos abençoe no nosso propósito de estudo e renovação. Vamos, então, ao nosso assunto de hoje. Como dissemos na semana passada, nós iríamos, no dia 10 de março, nesta terça, estudar a Revista Espírita de janeiro de 1866. Mas lembrando também que nós não vamos, conforme dissemos no nosso primeiro vídeo, que não vamos começar com o volume de 1858, o primeiro, mas sim com o volume de 1866, porque esse é o que está completando 160 anos neste ano. E deste volume, do mês de janeiro, nós vamos escolher apenas um texto de Kardec. E, como dissemos, o nosso propósito é sempre escolher aqueles textos onde seja possível conhecer a personalidade, a pessoa que foi Allan Kardec. Como podemos ver, no mês de janeiro, Kardec trouxe muitos assuntos interessantes, começando pelo primeiro, as mulheres têm alma. Na verdade, neste artigo, Kardec analisa uma reportagem que foi publicada numa revista local, porque a questão principal, na verdade, não era essa. A questão era, já que foi provado que as mulheres têm alma, elas podem conquistar títulos acadêmicos? E é isso que Kardec analisa. O assunto que vai ser o nosso propósito de hoje é o segundo artigo, Considerações sobre a Prece no Espiritismo. Daqui a pouco já vamos abordá-lo. Kardec também traz a notícia da morte do senhor Didier. O senhor Didier foi livreiro e editor de Kardec desde os tempos em que Kardec era professor e publicava os seus livros sobre pedagogia, o professor Rivaio. Ele também era espírita e fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eram grandes amigos. Ele também conta a história da jovem cataléptica, da Suábia. A Suábia é uma região localizada no sudeste da França, da região ali fazendo divisa com os Alpes da Itália e da Suíça. E é um caso bastante curioso que até atiça a nossa vontade de ler e conhecer. Ele também traz poesias espíritas, o que é muito comum, ele trazer poesias espíritas que chegavam até as suas mãos por correspondência, e também um tratado sobre o espiritismo, tendo lugar reservado na filosofia e nos conhecimentos usuais. Ou seja, como dizia Kardec, o espiritismo está no ar, ele cabe em qualquer área do conhecimento. Mas vamos ao nosso assunto principal, considerações sobre a prece no espiritismo. O que é que Kardec aborda nesse artigo? Primeiro, ele vai trazer os argumentos contra a prece nas reuniões espíritas que foram propostos ou que foram adotados por um grupo de espíritas. E isso chegou ao seu conhecimento, que um grupo de espíritas iria
deixar de fazer preces das reuniões espíritas e mostrava os argumentos para a tomada dessa atitude. É a primeira coisa que Kardec vai nos apresentar nesse artigo. Depois ele mostra o que a doutrina espírita ensina sobre a prece. Quais as consequências desse sistema, ou seja, quais as consequências de se abolir a prece nas reuniões espíritas. Há alguma possibilidade dessa atitude prevalecer? E qual a autoridade da doutrina espírita sobre o assunto, tá bom? Não vamos abordar completamente o texto, apenas um resumo, e quem tiver mais interesse, claro, que pode ler completamente o artigo, que não é tão extenso. Então, vamos conhecer primeiro quais são os argumentos desse grupo de espíritas que queriam abolir o cultivo da prece nas reuniões espíritas. O que eles disseram sobre o assunto? Então, agora são palavras daquele grupo espírita. Deus estabeleceu leis eternas a que todos os seres estão submetidos. Nada podemos lhe pedir, e não lhe temos que agradecer nenhum favor especial. Portanto, é inútil orar. Esse era o raciocínio deles. A sorte dos espíritas está traçada, então é inútil orar por eles. Eles não podem mudar a ordem imutável das coisas, então é inútil pedir-lhes. O espiritismo é uma ciência puramente filosófica. Não só não é uma religião, mas não deve ter qualquer caráter religioso. Toda prece dita nas reuniões tende a manter a superstição e a beatice. Esses eram os argumentos daquele grupo espírita, ou daquele grupo que se dizia espírita, e que chegou ao conhecimento de Kardec. E aí eu fico pensando, qual seria a nossa atitude se isso acontecesse na nossa própria casa espírita ou na nossa casa religiosa, na casa religiosa na qual nos sentíssemos mais afinados. Importante destacar a postura de Kardec. Nenhuma crítica, absolutamente nenhuma, muito pelo contrário. Ele aproveitou a ocasião para ensinar, para esclarecer. E é isso que nós vamos ver. O que o Espiritismo ensina sobre a prece. E isso ele publicou nesse artigo. Então, agora, são palavras de Allan Kardec. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, ou seja, a utilidade da prece, não é por espírito de sistema, ou no seu sentido místico, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Desde que, pelas leis dos fluidos, compreendemos o poder do pensamento, também compreendemos o poder da prece, que é também, ela, um pensamento dirigido para um fim determinado, como nós podemos encontrar no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é um verdadeiro tratado sobre a prece, onde Kardec e os benfeitores espirituais ensinam justamente isso para a gente, que a prece é um pensamento que tem poder e faz um caminho para chegar até o seu objetivo. Mas continuando. Para algumas pessoas, continua Kardec, a palavra prece só desperta a ideia de pedido. É grave erro. A respeito da divindade, é um ato de adoração, de humildade e de submissão, ao qual não se pode recusar, sem desconhecer o poder e a bondade do Criador. Negar a prece a Deus é reconhecer Deus como um fato, mas é recusar-lhe a lhe prestar homenagem. É ainda uma revolta do orgulho humano.
Olha como Kardec coloca a prece dirigida a Deus. E lembrando que nós, normalmente, só oramos para pedir. E ele ensina que nós podemos orar para louvar, adorar e pedir, não é? Mais um pouquinho sobre o que Kardec diz a respeito da prece neste artigo. Nada de diferente daquilo que ele já havia dito, certo, gente? O que ele está comentando aqui, na verdade, ele está recordando o que já havia sido ensinado, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. A respeito dos espíritos, que não passam de almas dos nossos irmãos, os desencarnados, a prece é uma identificação de pensamentos, um testemunho de simpatia. Repeli-la é repelir a lembrança dos seres que nos são caros, ou seja, deixar de orar por aqueles a quem amamos é repelir a lembrança deles, porque essa lembrança simpática e benevolente é por si mesma uma prece. Quando lembramos com carinho dos nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, isso também é uma prece. Aliás, sabe-se que os que sofrem a reclamam com instância, como um alívio às suas penas. Se a pedem, então é que dela necessitam. Recusá-la é recusar um copo d'água ao infeliz que está com sede. E nos seus diálogos com os espíritos necessitados, Kardec orava por eles. E eles depois testemunhavam, dizendo que se sentiram muito melhor depois das preces feitas por Kardec em favor a eles, né, em benefício deles. E continuando mais um pouquinho. E Kardec termina as suas colocações sobre a prece neste artigo com as seguintes palavras: além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Então, o que é que nós destacamos aqui? Que Kardec não criticou a atitude daquele grupo de espíritas, não fez nenhum comentário criticando a atitude deles ou a decisão deles. Muito pelo contrário, ele aproveitou a ocasião para ressaltar os valores e os benefícios da prece, seja individual ou coletivamente nas reuniões espíritas. E Kardec continua: quais seriam as consequências se realmente a prece fosse abolida das reuniões espíritas? O que poderia acontecer? Então, continua Kardec dizendo: todos os povos oram, do selvagem ao civilizado. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Olha que linda essa frase, gente. A prece é uma necessidade da criatura em relação ao Criador. Pela prece, ele eleva a sua alma, ou seja, nós elevamos nossa alma, entrando em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos ficam na terra, ligam-se mais e mais às coisas materiais. Negando a eficácia da prece, fere-se o sentimento íntimo da quase unanimidade dos homens.
desde os seres mais primitivos aos mais civilizados, todos nós sentimos essa necessidade de união com Deus, e isso se dá pela prece. E Kardec continua: uma seita que se fundasse na negação da prece, ou seja, um grupo que não faça preces, privar-se-ia do principal elemento de sucesso, a simpatia geral, porque em vez de a elevar, rebaixá-la-ia. Se o espiritismo deve ganhar em influência, é aumentando a soma de satisfações morais que proporciona. Que os que, a todo preço, ou seja, aqueles que, a todo preço, querem o novo do espiritismo, ou seja, querem novidades na prática espírita, para ligar o seu nome a uma bandeira, esforcem-se para dar mais que ele. Todo aquele que queira trazer novidades para o espiritismo, de modo que o seu nome esteja à frente dessa novidade, que ofereça algo mais e melhor que o espiritismo nos oferece. Porque, como ele diz anteriormente, se o espiritismo deve ganhar em influência, é aumentando a soma de satisfações morais. Então, que se ofereça mais do que isso, o que não é fácil, certo, gente? E Kardec continua: pode, pois, considerar-se a rejeição da prece por parte de alguns crentes das manifestações espíritas como uma opinião isolada, que ligar algumas individualidades, mas que jamais ligará a maioria. Seria erro imputar tal doutrina ao espiritismo, desde que ele ensina positivamente o contrário. Ele ensina a necessidade da prece. Então, rejeitar a prece seria uma opinião isolada, que não se poderia ligar como sendo a opinião de todos, e muito menos colocar como sendo uma postura adotada pela doutrina espírita, pois os espíritos ensinam justamente o contrário. Seria possível que esse sistema, ou seja, grupos espíritas que não fazem preces, viesse a prevalecer? Vamos ver o que Kardec diz sobre o assunto. Nas reuniões espíritas, a prece predispõe ao recolhimento, à seriedade, condição indispensável, como se sabe, para as comunicações sérias. É dizer que devam ser transformadas em assembleias religiosas? De modo algum. Ou seja, orar nas reuniões espíritas é transformar as reuniões espíritas em assembleias de caráter religioso, litúrgico, sistemático? De modo algum. O sentimento religioso não é sinônimo de profissionalismo religioso. Deve-se mesmo evitar o que poderia dar às reuniões esse último caráter, ou seja, o caráter de profissionalismo religioso. Agora, o sentimento de religiosidade, de respeito, de recolhimento íntimo é mais do que necessário. É com esse último objetivo que temos desaprovado, ou seja, o profissionalismo religioso. Então, é com esse último objetivo que temos desaprovado constantemente as preces e os símbolos litúrgicos de um culto qualquer, e não somente em relação ao espiritismo, às reuniões espíritas. Porque o que acaba acontecendo? Dá-se mais importância aos símbolos e aos rituais do que ao conteúdo espiritual daquela reunião. É o que Kardec está dizendo.
E, por fim, de onde vem a autoridade da doutrina espírita para contestar o que esse grupo espírita tentava impor, tirar a prece das reuniões mediúnicas? E Kardec diz, fechando o texto, desde que o espiritismo não se declara estacionário nem imutável, assimilará todas as verdades que forem demonstradas, venham de onde vierem, ainda que de seus antagonistas, e jamais ficará na retaguarda do progresso real. Vejam, gente, assimilará todas as verdades que forem demonstradas, venham de onde vierem. Assimilará essas verdades quando forem claramente demonstradas, e não porque agradaria a alguém dar por elas os seus desejos pessoais ou o produto de sua imaginação, e não pela opinião pessoal de alguém, não é? O espiritismo não pode ser derrubado por uma teoria, mantendo-se constantemente no nível das ideias progressistas, não poderá ser superado. Apoiando-se no sentimento da maioria, satisfaz as aspirações do maior número. Fundado em tais bases, é imperecível, porque aí está a sua força. A autoridade moral da doutrina espírita está justamente nisso, em aceitar verdades demonstradas, venham de onde vierem, e não a opinião pessoal, individual de alguém. Com isso, Kardec, com esse fato, Kardec nos traz ensinamentos, ao invés de criticar. Ele não criticou aquele grupo espírita. Mais uma vez reforçamos isso, mas ele aproveitou a oportunidade para ensinar. E nós finalizamos o nosso estudo de hoje com essas palavras de Kardec, que são belíssimas. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Todos nós sentimos necessidade de orar, porque com a prece nos sentimos mais próximos do Criador. E com isso terminamos o nosso estudo deste encontro relacionado à Revista Espírita de janeiro de 1866. Na próxima terça, dia 17 de março, vamos pegar um artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1866. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.